Olá, cartomáticos! Esse é o canal Cartomática FC e eu sou o cartoleiro matemático. Vamos para as escalações da quarta rodada no Rei do Pitaco, buscando aquela graninha esperta. Nosso time principal, o Cartomática FC, é o time que eu aposto, né? Vou apostar dessa vez na liga de R$1 e na de R$2, tá? Para ver se a gente consegue aquela mitada da primeira rodada. Vamos vir com Marrone, Jô e William Potker, que está como dúvida aí, assim como no Cartola, no ataque. Caso o William Potker não jogue ou entre depois e venha a fazer poucos pontos, nós temos o Pablo aí como reserva no ataque. É o mesmo time, utilizei a mesma estratégia que estou utilizando sempre de escalar o mesmo time do Cartola aqui no Rei do Pitaco. Meio de campo com Johan, Thiago Galhardo e Luan do Corinthians, né? A nossa base é a mesma, Inter, Corinthians e apostando no Atlético Mineiro. Nossos laterais, o Saravia, que ainda há uma dúvida se joga ou não, se vai ser poupado ou não. De qualquer forma, nós já colocamos ali o Sid Clay, que é um ótimo lateral do Corinthians, no lugar dele, caso ele não comece jogando ou seja poupado realmente. E o Guga do Atlético Mineiro. Nossa dupla de zaga será o Cuesta e o Danilo Avelar. E o nosso goleirão, buscando aquela mitada, aquele SG, será o Cássio. Nosso técnico, o Thiago Nunes. Para fechar o nosso banco de reservas, colocamos aí o Cittadini no meio de campo e o Gil na defesa, sem colocar goleiro, tá? Nós não tivemos pitacos suficientes aí para poder escalar um goleiro, mas não tem problema que com certeza Cássio começa jogando, né? A gente tem que utilizar o banco de reservas em casos de jogadores que a gente possa ter dúvida se entram jogando ou não. Goleiro é muito difícil haver essa dúvida, tá? Então a gente pode gastar mais com o banco de reserva em outras posições, principalmente aquela que possa ter dúvida, como é o caso aqui do ataque e da nossa lateral. Depois a gente distribui os pitacos com o restante dos jogadores. Nosso time na média, tivemos que fazer uma alteração aqui para o 4-4-2, porque o Claudinho no Cartola, ele é atacante, e aqui no Rei do Pitaco ele está como meio de campo. Então, ficamos no 4-4-2, tá? Vamos aí então. E lembrando, é uma boa estratégia isso também, tá? A gente colocar um atacante no meio de campo, ou colocar o 4-3-3 ali, colocaria mais um atacante. Jogaríamos com 4 atacantes, porque um deles é o Claudinho, que estaria no meio de campo, tá ok? Então a gente poderia ter aí tirado talvez o Cittadini, voltado para o esquema 4-3-3 e apostado no Marinho ou em outro atacante, ok? É uma boa estratégia isso também. Vamos fechar o nosso meio de campo com Daniel Alves, Johan e o Cittadini. Nossa lateral será o Juninho Capixaba e o Guga. Dupla de zaga, Pedro Jeromel e Léo Ortiz. E o nosso goleirão será o Cássio. Nosso técnico aqui, nós fizemos uma alteração. Como nós não tínhamos cartoletas para apostar num técnico bom, eu optei pelo Barroca lá. Aqui eu vou com o Eduardo Coudet, do Internacional. Tá? Nosso banco de reserva vem com Marinho no ataque, Sobral no meio, Cuesta na zaga e o Sid Clay na lateral. São jogadores que estão buscando manter uma boa média, tá bom? Seja em casa, seja no campeonato de forma geral. Essa é a proposta desse time na média. Mais para frente nós vamos colocar aqueles jogadores realmente que estão com médias altas, independente de jogar em casa ou não. Vamos colocar só jogador com média alta. Nosso time aí, baratinho, o Pão Duro FC veio com o Alejandro, Soteldo e o William Potker. No meio de campo, Andrei, Luan e Cantilho. Nossos laterais, Juan Fran e Edmar, além da nossa zaga com Gil, Thiago Heleno e no gol, Fernando Praz. Nosso técnico será o Felipe Conceição. Então é um time barato com base no Cartola, mas que aqui às vezes não é tão barato ou também não é tão caro.
tá ok? É um time bom, apesar de ser barato, é bom, que pode pontuar bem. No banco de reserva nós temos o Arthur, que é uma ótima opção também no ataque, tá baratinho. O Fernando Sobral, Léo Ortiz, o Sander, que é um ótimo lateral, roubador de bola, e o Rafael no gol do Atlético Mineiro. Nosso time do contra, mesma estratégia lá do Cartola, apostar no improvável. Então tá bem arrumadinho aqui, bem bonitinho, né? Bem dividido. Metade é Curitiba, que enfrenta o Corinthians, e metade Atlético Goianiense, que enfrenta o Internacional. Então viemos com 4-4-2, assim como no Cartola, para contrariar mesmo, com o Robson Fernandes do Curitiba e Yuri do Atlético Goianiense no ataque. Meio de campo, Matheus Galdesani, Matheus Bueno do Curitiba, Jorginho e Mateuzinho do Atlético Goianiense. Lateral, Patrick Vieira do Curitiba e Nicolas do Atlético Goianiense. Na zaga, Rodolfo do Curitiba e Gilvan do Atlético Goianiense. E o goleirão aí, que mesmo levando o gol, pode acabar mitando com defesas difíceis, o Wilson do Curitiba. E o nosso técnico, Wagner Mancini. Nosso banco de reserva vem com o Igor Jesus, do Coritiba, no ataque. Meio de campo, Edson. E na zaga, Éder Ferreira, ambos do Atlético Goianiense. William Matheus na lateral do Coritiba. E Jean do Atlético Goianiense no gol. Meu time pessoal, Professor Cartomática. É um time que tem pontuado bem, mas ainda não estou apostando com ele. Mas pretendo na próxima rodada talvez fazer uma apostinha de R$1 ou R$2. Vem com o Marrone, Jô e Pablo no ataque. Meio de campo, Daniel Alves, Léo Cittadini e Thiago Galhardo. Na defesa, nós dobramos aí com Saravia e Sid Clay do Inter e do Corinthians. E Cuesta e Danilo Avelar do Inter e do Corinthians, assim como no Cartola. E o nosso goleiro será o Rafael do Atlético Mineiro e o técnico Thiago Nunes do Corinthians. Nosso banco de reservas, caso aconteça algum imprevisto, vamos aí apostar no Cano, do Vasco da Gama, no Johan, do Atlético Mineiro no meio, nosso zagueiro Léo Ortiz, do RB Bragantino, e na lateral o Guga, do Atlético Mineiro, além do goleiro Fernando Miguel, também podendo ter uma possibilidade de grandes defesas aí contra o Ceará, sendo ele do Vasco da Gama. Então, pessoal, esse é o nosso time do Rei do Pitaco, bem parecido com o Cartola, mas com algumas pequenas alterações. São times para liga de tiro curto, né? Aqui também eu só tem tiro curto no Rei do Pitaco. Então, vamos tentar buscar aquela graninha esperta, assim como na primeira rodada. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal e nos seguir também lá no Instagram. Então, bora mitar!